Curso de Mecânica, Eletricidade e Eletrônica do Automóvel. Neste vídeo vamos estudar diferentes tipos de suspensões. O mais conhecido é este que estamos mostrando. Ele é conhecido como feixe de molas e está formado por uma série de lâminas arqueadas feitas de aço. Este sistema de suspensão foi usado em carros antigos e atualmente é usado em veículos de carga. Alguns veículos de passeio têm este sistema de suspensão somente no eixo traseiro. Aqui temos um outro sistema de suspensão que é conhecido como barra de torção. Ele normalmente é instalado em caminhonetes e às vezes pode estar instalado em algum carro de passeio. Aqui temos um sistema de suspensão que está formado por um braço trapezoidal na parte inferior e um braço simples. O segundo braço, ou braço superior, tem uma haste esticadora e também funciona como apoio para o amortecedor e para a mola de suspensão. Este sistema foi montado em vários modelos de carros de passeio e atualmente ele está sendo pouco usado. Aqui temos um sistema de suspensão McPherson. A mola fica na parte externa do amortecedor, que também é o eixo de giro do sistema de direção. Isto significa que o conjunto formado pela mola e o amortecedor tem um ponto de giro superior na própria carroceria e na roda e está a articulação inferior. Esse sistema está feito com poucas peças e é muito usado em carros de passeio. Além disso, ele é um sistema econômico com baixo custo de fabricação e de manutenção. Agora estamos focalizando um outro sistema de suspensão que está instalado no eixo traseiro de um veículo de uso familiar. Atualmente, ele é muito usado. Nesse caso, a mola é uma mola conhecida como helicoidal dupla. Um dos motivos pelo qual desmontamos uma suspensão é quando o amortecedor não está funcionando corretamente. Um jeito simples de testar os amortecedores é apoiar o corpo no veículo, no mesmo lugar do amortecedor que estamos testando, e depois devemos empurrá-lo e soltar rapidamente. Se o amortecedor está em boas condições, o carro deve responder com poucos movimentos e sem muito balanço. Os amortecedores também podem ser revisados por uma bancada de teste, que determina com muita precisão o estado de uso do amortecedor, o estado da sua haste ou barra e também do seu ponteiro. Agora vamos começar com a desmontagem do sistema de suspensão McPherson. A primeira coisa que devemos fazer é retirar os parafusos que ligam o pé do amortecedor com o conjunto da roda. E logo depois, afrouxamos os parafusos que ligam a parte superior do conjunto com a carroceria. Agora estamos afrouxando as duas porcas da parte superior do paralama e depois vamos retirar o conjunto de suspensão McPherson. Antes de retirar a porca, devemos segurar o conjunto de suspensão com uma das mãos para evitar que ele caia. Agora sim, podemos retirar as duas porcas da parte superior usando uma chave Crick. Depois que ele estiver solto, vamos retirá-lo pelo vão da roda. Agora vamos retirar a mola para trocar o amortecedor. Como você pode notar, o pé do conjunto
deve ficar bem firme na morsa para poder trabalhar com segurança. Com estas duas ferramentas especiais, vamos agarrar e comprimir a mola para retirá-la do seu lugar. Instalamos a ferramenta e enganchamos a mola, pois esta ferramenta tem ganchos nas suas extremidades. Cada ferramenta deve enganchar a mesma quantidade de voltas da mola, e que nesse caso são 2 voltas. Devemos colocar a outra ferramenta a 180 graus da primeira, ou seja, bem baixo. Não se esqueça que devemos fixar as extremidades desta ferramenta para agarrar a mesma quantidade de espirais que a outra ferramenta agarrou. Fazemos isto para evitar que a mola fique torta e também para diminuir a possibilidade de que se escape durante a compressão. Com uma chave de estrias ou estriada, vamos dar o mesmo número de voltas em cada uma das porcas da ferramenta. Recomendamos fazer esse trabalho com muito cuidado. Como você pode ver, comprimimos a mola nas 2 laterais. Durante este serviço, não devemos estar na frente da mola, devemos trabalhar sempre ao lado do conjunto. Não devemos segurar a mola ou a ferramenta com a mão durante a compressão, pois se a mola se escapa, podemos ter um grave acidente. Se for necessário apoiar a mão na ferramenta ou na mola, devemos deixá-la sempre aberta. Nunca devemos segurar a ferramenta ou as espirais da mola com a mão. Devemos deixá-la sempre aberta. Desta maneira, evitamos um acidente. Depois que a mola está solta, podemos retirar a porca que sustenta a flange que está na extremidade superior do amortecedor. Vamos fazer esse trabalho com 2 chaves estriadas. A chave mais comprida mantém a porca na sua posição e com a chave estriada pequena giramos a haste do amortecedor. O que estamos fazendo é afrouxar a primeira porca. Retiramos a primeira porca e também esta peça. Não se esqueça de memorizar a posição das peças que estamos retirando. Aqui temos a base superior do amortecedor e logo depois retiramos esta outra peça cônica. E também retiramos a bucha. Estes 2 últimos elementos, mais o que fica na parte superior da mola, formam um conjunto que trabalha como pivô. Esta bucha é um rolamento de bolas que pode receber forças axiais como laterais. Devemos revisar esta peça. Ela deve girar sem atrito e sem trancos. E agora vamos retirar esta outra peça que funciona como batente superior da mola e também funciona como ponto de giro do rolamento que foi retirado. Retiramos também a mola, que está totalmente comprimida. Junto com ela saiu o protetor da haste do amortecedor, ou seja, o fole. Devemos fazer isto com muito cuidado. Na haste do amortecedor ficou esta bucha de material plástico. Esta bucha funciona como batente superior do amortecedor. Como você pode notar, este amortecedor é um pouco diferente dos outros amortecedores. No corpo do amortecedor temos um platô que trabalha como base inferior da mola. O resto do corpo é um amortecedor telescópico comum. Alguns fabricantes utilizam este corpo como alojamento do amortecedor telescópico. Se ele não está em boas condições, trocamos somente esta peça. Podemos fazer isto porque a parte que está em cima do platô ou da base inferior da mola está desenhada para receber um amortecedor telescópico estándar. Para testar o amortecedor, ele deve estar na posição vertical.
Se ele está na horizontal, o ar e o líquido interno vão se misturar e o resultado não vai ser adequado. Vamos puxar e empurrar lentamente a haste do amortecedor. Com esse movimento, o ar vai ficar na parte superior e assim podemos fazer corretamente o teste. Se durante o movimento da haste notamos uma constante resistência, significa que esse componente está em boas condições. Agora, se não mostra nenhuma resistência ou apresenta tranco, significa que esta peça já está bastante usada e, portanto, devemos trocá-la. O movimento da haste durante a compressão e durante a extensão deve ser constante. Se instalamos um amortecedor novo, também devemos fazer este serviço antes de montá-lo no carro, para permitir a mistura interna do ar com o óleo. A montagem deverá ser feita na sequência contrária da desmontagem. A primeira peça que colocamos é o batente, depois vamos colocar a mola junto com o fole. A mola deve estar comprimida para poder instalar as outras peças. Como você pode notar, a mola está comprimida com as ferramentas que usamos para comprimir a mola. Logo depois vamos colocar o suporte da mola. Esta peça tem uma posição que deve coincidir com a volta da espiral. Depois vamos colocar a bucha, que é um rolamento de molas que recebe movimentos laterais e axiais. Aqui temos o rolamento de molas. Colocamos a bucha no seu respectivo lugar. E logo depois colocamos a peça cônica, que é um separador. E finalmente colocamos a base superior de todo este conjunto e também vamos colocar as suas porcas. Quando estas duas porcas fiquem bem apertadas, significa que o conjunto do amortecedor está pronto para ser montado no carro. É evidente que antes de fazer esta tarefa devemos afrouxar e retirar a ferramenta especial que mantém a mola comprimida. Agora vamos colocar o conjunto McPherson no carro. Devemos colocá-lo através do vão da roda, quando os prisioneiros da base superior do amortecedor aparecem nos orifícios que estão feitos no paralama do carro, colocamos uma arruela e depois a sua porca. Devemos fazer isto em cada um dos prisioneiros. Depois de apertar as porcas, devemos ligar a parte inferior do amortecedor com o conjunto da roda. Para fazer isto, devemos usar 2 parafusos com suas respectivas arruelas e porcas. Não se esqueça de dar o aperto com o torque que o fabricante determina. Quando fazemos uma manutenção nesse tipo de amortecedor, devemos revisar o estado da rótula inferior do conjunto da roda. O teste pode ser feito com uma alavanca. Como você pode notar, esta peça está em perfeitas condições, pois não apresenta nenhuma folga quando fazemos força com a alavanca. Qualquer tipo de folga no sistema de suspensão provoca vibrações no volante. Para trocar esta rótula, devemos afrouxar esta abraçadeira, que tem um passador, e também devemos afrouxar os 2 parafusos que estão dentro destes 2 orifícios do braço inferior. Em alguns casos, a rótula e o braço formam uma única peça e devem ser trocados em conjunto. Também devemos revisar se o silent block não está com desgaste. Neste caso, ele está em boas condições. Se ele não está em boas condições, podemos trocar somente esta peça. Também devemos revisar o estado das buchas da união da barra estabilizadora com os braços inferiores. Quando aplicamos força com a alavanca, o silent block
faz um pequeno movimento na extremidade do esticador. Se for necessário, podemos trocar somente a bucha. Agora estamos focalizando a suspensão traseira do carro. Esta suspensão é do tipo de eixo rígido. O trabalho de troca deste amortecedor traseiro é bastante simples. A primeira coisa que devemos fazer é montar um macaco hidráulico nesse ponto. Logo a seguir, devemos retirar o parafuso que liga a suspensão com o olhar inferior e, finalmente, retiramos a porca superior através do porta-malas. Depois, o amortecedor está pronto para ser trocado. Também devemos verificar o estado da bucha que permite a ligação do chassi com este braço. Fazemos a alavanca e, se existe folga, devemos retirar o parafuso que trabalha como eixo. A troca da bucha, ou silent block, deverá ser feita com a ajuda de uma prensa hidráulica. Aqui temos um outro sistema McPherson. E nesse caso, a extremidade do amortecedor faz parte do eixo. Para trocar o amortecedor, devemos retirar o cartucho e substituí-lo. Com esta ferramenta, afrouxamos a porca superior para depois retirar o cartucho. Retiramos a porca. Neste caso, o cartucho também é o amortecedor. Esta peça é a que devemos trocar se o amortecedor não está funcionando corretamente. Este platô é o ponto de apoio inferior da mola. Ele tem uma pista na parte inferior que funciona como um rolamento. Esta base permite girar todo o braço do conjunto McPherson quando a mola está instalada. Depois de retirar a base do amortecedor, podemos ver os roletes cônicos do rolamento inferior do amortecedor. Aqui também temos um guarda-pó. Este guarda-pó evita a entrada de sujeira nos roletes. Antes de montar um novo amortecedor neste braço McPherson, devemos passar óleo de motor no tubo externo e no interno. Desta maneira, o calor que produz o amortecedor vai passar rapidamente para o tubo externo e daí vai ser dissipado ao meio ambiente. Esta quantidade de óleo também reduz o barulho das vibrações e facilita a entrada do cartucho no tubo externo. Neste sistema de suspensão, os braços inferiores têm uma forma trapezoidal. Para trocar o amortecedor, devemos primeiro comprimir a mola para depois afrouxar a porca central. Se não retiramos o amortecedor desta maneira, podemos provocar um acidente na hora de afrouxar a porca, porque a mola se escaparia com muita força. Para fazer este serviço, de acordo com os dados que são fornecidos pelo fabricante do carro, devemos usar esta ferramenta especial. Ela tem um suporte com uma fenda. Este suporte deve ficar debaixo da base inferior da mola. E estas 3 hastes, com um gancho em cada uma das suas extremidades superiores, deverão ser ligadas na espiral superior da mola. Aqui temos a ferramenta instalada na mola. Esta ferramenta é conhecida como prensa-mola. Para comprimir a mola, devemos apertar gradativamente cada uma das porcas para que a mola seja comprimida de forma parelha. Usamos esta chave de boca para fazer este trabalho. Conforme comprimimos a mola da suspensão, afastamos ela
das suas bases ou pontos de apoio e deixamos ela completamente solta. Agora você pode ver que estamos afrouxando a contraporca. Depois, vamos afrouxar a porca de fixação. Para fazer esse trabalho, também usamos uma chave de boca. Depois que a parte superior do amortecedor está livre, devemos fazer o mesmo trabalho na parte inferior e afrouxar a contraporca inferior. Depois vamos usar uma chave de boca para começar a girar o amortecedor. Fazemos isto para soltá-lo do braço inferior da suspensão. E depois podemos retirá-lo do carro. Agora estamos girando com a mão. Retiramos o amortecedor. Como você pode notar, somente ficou a mola pendurada na carroceria do carro. Esta é uma maneira bastante fácil de retirar este amortecedor. Colocamos a mola comprimida numa mesa. Como você pode ver, as espirais estão comprimidas. Este amortecedor incorpora a base que funciona como suporte inferior da mola. Se precisamos trocar o amortecedor, deveremos trocar todo este conjunto e também a sua base inferior. Quando retiramos o amortecedor, podemos manter esta mola fixa no carro. Para fazer isto, devemos amarrá-la com uma corda ou com um arame, para que ela fique presa na carroceria do carro. Agora vamos retirar este ponteiro da suspensão. O primeiro passo é soltar este ponteiro de direção. Afrouxamos este parafuso. Como você pode notar, a extremidade do ponteiro tem uma forma cônica. Para soltar estes dois componentes, recomendamos usar um puxador ou então batemos com um martelo neste ponto. Desta maneira, vamos poder retirar esta peça. Agora vamos afrouxar e depois vamos retirar a porca que fixa o ponteiro da suspensão. Depois usamos o martelo ou uma ferramenta apropriada para esse trabalho. Com o martelo batemos nesse ponto até que o ponteiro fique livre. Usamos um outro martelo como apoio batente do outro lado do suporte superior da roda. Batemos. Como você pode ver, o trabalho é bastante simples. Agora estamos focalizando o braço superior da suspensão e também o esticador. Estes dois componentes estão unidos por um parafuso, que é um dos 3 parafusos que fixam o terminal ou ponteiro da suspensão. Depois de retirá-lo, somente esses 2 parafusos mantêm estas peças unidas entre si. Afrouxamos as 2 porcas. E aqui temos o ponteiro superior da suspensão. Ele está bastante frouxo.
Isto indica que ele tem muita folga e, portanto, deve ser trocado por um novo. Esta excessiva folga produz trancos na suspensão, principalmente quando a estrada ou a rua está cheia de buracos. Como você pode notar, esta peça também tem um guarda-pó. Este guarda-pó está rasgado, como você pode notar, e portanto a peça vai perder lubrificação e também pode entrar sujeiras no interior desta peça. Agora podemos ver que o conjunto da roda dianteira já foi retirado. E aqui temos o ponteiro do braço inferior da suspensão. O guarda-pó não está em boas condições e a sua folga é muito grande. A união entre o ponteiro e o braço não é feita com parafusos. Nesse caso, são usados rebites. Para separá-los, devemos cortar os rebites. Quando compramos um ponteiro novo, no kit vem 4 rebites ou parafusos. O braço inferior ou trapezoidal tem o eixo de articulação no próprio chassi. A união entre o eixo e este braço é feita com um par de silent blocks. Observe. Aqui está o eixo de articulação no próprio chassi. Como já foi dito anteriormente, o silent block é uma bucha de borracha que tem buchas metálicas no diâmetro interno e no diâmetro externo. Para verificar se existe folga, devemos mover lateralmente este braço. Se sentimos algum tranco, significa que devemos trocar as buchas. Este mecanismo também está no braço superior da suspensão e no ponto de articulação do esticador. Se temos muitas folgas, devemos usar uma prensa hidráulica para trocar todos os silent blocks e assim deixamos esta peça em perfeitas condições. Agora estamos mostrando o ponteiro superior da suspensão. A posição dos prisioneiros indica que ele tem uma única posição. Aqui estão os prisioneiros. O alojamento ou corpo deste outro ponteiro de suspensão está feito com algumas estrias ou marcas. Isto quer dizer que ele deverá ser montado sob pressão no braço da suspensão. Este ponteiro não deve ser montado de qualquer jeito. O movimento desta peça é feito em um único sentido. Por isso, na hora da montagem, devemos posicionar os entalhes deste ponteiro. Eles deverão coincidir com os 2 pontos de referência que estão no braço da suspensão. Os entalhes coincidem com o movimento do ponteiro. Depois de retirar o guarda-pó, vamos poder observar claramente que o movimento do extremo cônico deste ponteiro se move unicamente em um sentido. É importante ressaltar que se este tipo de ponteiro for instalado incorretamente, a uns 90 graus da posição original, e a roda passa no buraco, provavelmente ele ficará totalmente quebrado. Por isso, devemos posicionar o ponteiro corretamente. Aqui temos um outro ponteiro semelhante ao anterior. Na parte superior não existe nenhum entalhe ou ponto de referência. Isto indica que o movimento do ponteiro é totalmente livre e que esta peça não tem uma posição determinada para ser instalada. Geralmente, esta peça é utilizada no braço inferior da suspensão. E esta outra, normalmente, é usada no braço superior da suspensão. Aqui temos um outro sistema de suspensão dianteira da McPherson. A parte inferior
é um braço trapezoidal, do mesmo jeito que foi feito nos anteriores ponteiros. Aqui também devemos verificar se não existem folgas nos pontos de movimento. Se este ponteiro inferior está estragado, deveremos retirar somente 2 parafusos que unem um ponteiro com o braço inferior. Também devemos revisar as buchas que estão instaladas no eixo de articulação do braço inferior e também devemos verificar o estado dos ilhós de borracha que são utilizados na união da barra estabilizadora com os braços inferiores da suspensão. Também devemos verificar o estado das borrachas que são utilizadas na montagem da barra com a ponte dianteira, ou seja, com o chassi. É importante ressaltar que a barra estabilizadora deverá estar perfeitamente ligada ao sistema de suspensão. Desta maneira, ela vai evitar barulhos e trancos. E também vai evitar o balanço de toda a carroceria durante uma curva. E assim, vamos garantir uma boa estabilidade do carro. Agora estamos focalizando a suspensão traseira do carro. Como podemos notar, este tipo de suspensão é independente e o sistema também é da McPherson. A parte inferior da suspensão está formada por 2 braços inferiores e paralelos. O braço inferior e posterior incorpora um regulador para fazer o alinhamento das rodas traseiras. Também podemos observar que o braço inferior dianteiro tem um ponto de apoio deste outro braço, que determina o posicionamento da roda traseira. Aqui também podemos ver a instalação de uma pequena barra estabilizadora traseira. Não se esqueça de revisar e verificar se não existem folgas nos pontos de articulação ou de apoio do sistema de suspensão. Aqui estamos indicando alguns pontos de articulação ou de apoio do sistema de suspensão. Agora estamos focalizando um sistema de suspensão tradicional que é conhecido como barra de torção. Este é o braço de articulação e debaixo desta tampa está a união braço e barra de torção. A seguir vamos mostrar como estes 2 componentes funcionam e como podem ser regulados. Devemos começar primeiro soltando a roda traseira do braço da suspensão. E também devemos soltar a parte inferior do amortecedor desta peça. Depois de afrouxar e retirar os parafusos, devemos retirar o conjunto da roda traseira. Para facilitar o trabalho, recomendamos deixar o amortecedor traseiro solto na sua parte inferior. Tenha cuidado para não estragar as mangueiras flexíveis do sistema de freios. Agora sim, o braço da suspensão traseira não está sofrendo nenhuma carga ou esforço. Agora vamos retirar esta tampa. Ela tem a função de determinar a folga axial do sistema. Depois de retirar os 4 parafusos, vamos poder retirar facilmente a tampa.
Retiramos a tampa. E aqui temos um anel de borracha. Esta peça mantém o conjunto perfeitamente centralizado. Como você pode notar, a extremidade do braço da suspensão incorpora um orifício que tem na sua parte central um estriado. No centro deste orifício está o braço de torção, que também é estriado. Antes de desmontar o conjunto, devemos marcar a sua posição original. Como você pode notar, na face do braço de torção existem duas marcas de referência. E com uma régua metálica, vamos fazer outras duas marcas na mesma linha. Assim, vamos ter as 4 marcas alinhadas. Estas marcas devem ser feitas antes da desmontagem, para marcar a posição na que esta peça estava instalada. Se este passo não for feito, com certeza a suspensão ficará com ângulos diferentes e a carroceria do veículo ficará inclinada. Um dente de diferença entre um braço e o outro representa uma inclinação de 7 graus da suspensão. A outra extremidade desta barra de torção também é estriada. Cada dente desse estriado corresponde a uma diferença angular de 8 graus. Então, se queremos mover a suspensão 1 grau para abaixar o veículo, devemos mover um dente do estriado interno para um sentido e um dente do outro estriado no sentido contrário. Cada dente do estriado externo é igual a 7 graus e cada dente do estriado interno é igual a 8 graus. Assim, podemos subir ou descer a suspensão. Para retirar o braço da extremidade da barra de torção, devemos primeiro liberar o braço do batente que fica na parte inferior. Se fazemos uma alavanca, desmontamos todo o conjunto. Não se esqueça de marcar os pontos de referência para montar o conjunto na mesma posição. Desta maneira, esta peça vai ficar corretamente instalada. Retiramos. Como podemos observar, a outra extremidade da barra de torção também é estriada. Esta extremidade fica unida a um ponto também estriado que está fixo ao chassi do carro. Bom, aqui está o conjunto da barra de torção da roda esquerda traseira do carro. Esta extremidade da barra de torção está unida ao chassi. Esta outra extremidade que temos aqui recebe o braço da suspensão que está ligado à roda traseira e ao amortecedor. O efeito da mola é determinado pela torção que sofre este eixo, porque uma extremidade é fixa e a outra é livre. Se puxamos com firmeza, liberamos o braço da suspensão da extremidade estriada do braço de torção. A quantidade de dentes deste estriado é superior ao número de dentes da extremidade oposta. No estriado interno, cada dente está afastado do outro em 8 graus. E no estriado externo, cada dente está afastado um do outro em 7 graus. Agora vamos instalar o braço da suspensão junto com a barra de torção. Como você pode notar, o estriado foi lubrificado com graxa. Na hora da montagem,
podemos variar a posição do braço da suspensão. Para fazer isto, devemos girar a barra de torção um dente e depois giramos no sentido contrário em um dente o braço de suspensão. Fazemos isto para mover a suspensão em 1 grau, para abaixar o veículo. Repetimos, devemos mover um dente do estriado interno para um sentido e um dente do outro estriado no sentido contrário. Desta maneira, vamos poder subir ou descer a suspensão em 1 grau. Depois de regular a altura da suspensão, vamos encaixar a barra de torção. Para poder encaixar a barra de torção no estriado interno, o braço da suspensão deve ficar sobre o batente da carroceria do carro. Esta é a única forma de que todo o conjunto fique perfeitamente instalado para colocar a tampa. Para facilitar este trabalho, colocamos o anel de borracha e também colocamos a tampa. E também vamos colocar os parafusos para centralizar a barra. Depois de colocar os parafusos na tampa, vamos fazer uma alavanca para facilitar o encaixe do braço da suspensão sobre o batente. Fazemos a alavanca e encaixamos o braço. E depois apertamos os 4 parafusos. Depois de apertar corretamente os parafusos e depois que o braço da suspensão está perfeitamente encaixado sobre o batente, devemos montar o conjunto da roda traseira e também devemos instalar o amortecedor. Sistema de direção. Agora você vai conhecer os diferentes sistemas de controle da direção. Aqui temos um sistema que atualmente é muito usado e que está formado por um pinhão e uma cremalheira. A extremidade desta cremalheira está ligada a uma das 2 rodas dianteiras. Essa cremalheira é movimentada pelo giro de um pinhão que está unido ao volante através da barra da direção. A união entre a cremalheira e a roda é feita por uma haste que tem um ponteiro ou pivô na extremidade. Esta união entre a base e o pivô pode ser regulada. Este regulador tem a função de alinhar a direção. Devemos revisar e verificar o estado do ponteiro no ponto onde ele está ligado ao conjunto da roda dianteira. Para fazer esta verificação, devemos mover a roda com as 2 mãos para ver se encontramos alguma folga neste ponto. Neste caso, esta união está em perfeitas condições. Também devemos verificar o estado do guarda-pó da cremalheira. Se movemos o guarda-pó, podemos revisar o estado da bucha que está entre a cremalheira e o suporte da cremalheira. Para poder fazer esta verificação, devemos balançar o carro e verificar se aparece alguma folga ou se escutamos algum tranco. Nesse caso, ela está em perfeitas condições. Se encontramos alguma folga, deveremos retirar o sistema da direção e trocar a bucha. Geralmente, essa bucha está feita com teflon, que é um material antiaderente. Para verificar se existe folga entre o pinhão e a cremalheira, devemos girar o volante com o carro estacionado. Se esse giro é muito amplo ou se escutamos golpes debaixo do carro, com certeza a folga é bastante grande. E nesse caso, devemos trocar o conjunto
da direção. Desta maneira, garantimos uma boa manobra com o volante. Sempre que mexemos no sistema de direção ou no sistema da suspensão, devemos fazer o alinhamento das rodas dianteiras. Um correto alinhamento garante um desgaste normal e parelho dos pneus. E também evita que o carro puxe para os lados quando está em movimento. Nas hastes da direção estão os reguladores que permitem fazer o alinhamento e a regulagem da convergência ou divergência das rodas dianteiras. Divergência significa que as rodas dianteiras estão abertas em relação ao sentido normal de movimento do carro, ou seja, para fora. Normalmente, as rodas dianteiras ficam divergentes nos carros com tração dianteira. Isto ocorre porque as rodas se fecham quando aceleramos para pôr o carro em movimento e quando aceleramos para aumentar a potência do motor. Quando a tração do carro é traseira, as rodas dianteiras ficam convergentes. Quando o carro começa a mover-se, as rodas dianteiras se abrem e depois ficam paralelas. Isto vai acontecer quando o carro é de tração traseira. A convergência e a divergência se regula através deste regulador. Também devemos regular a cambagem ou o cambado dos carros de passeio. Isto significa não deixar o carro torto, ou seja, que a roda deve estar na posição vertical em relação ao chão. Geralmente ela é positiva nos carros de passeio. Uma cambagem positiva significa que a parte superior da roda fica para fora. Se a parte superior está para dentro, a cambagem é negativa. Através do braço inferior da suspensão, fazemos a regulagem da cambagem do carro. Em alguns carros, a regulagem é feita no ponto de união do amortecedor com o conjunto da roda. Também devemos regular o avanço do sistema de direção. Isto significa que devemos posicionar o eixo da roda em relação ao eixo de giro da direção. Aqui estamos mostrando um sistema McPherson. O eixo da roda fica adiantado ou avançado quando está para frente do eixo que está no próprio amortecedor. Este mecanismo permite que as rodas fiquem alinhadas durante o movimento do carro. O avanço pode ser modificado com a regulagem do comprimento do esticador que liga o chassi com a extremidade inferior da roda dianteira. Este veículo que estamos mostrando não tem regulador de avanço. Aqui temos um outro sistema de controle da direção, que é conhecido como caixa de direção. Ela está formada por um setor e também por um parafuso sem fim. A extremidade do setor sai da caixa de direção e também de uma parte do eixo do braço Pitman. O braço Pitman, através de um pivô, está ligado a uma haste que é conhecida como curta e que está ligada à roda dianteira esquerda. Através de um ângulo, essa haste está ligada a uma outra haste que tem o nome de comprida e que está ligada à roda dianteira do carro. E aqui está a ligação ou união da comprida com a roda dianteira. Esse carro que estamos mostrando incorpora no seu sistema de direção um outro amortecedor que é conhecido como quinto amortecedor.
Ele tem a finalidade de evitar que as vibrações do sistema sejam transmitidas ao volante da direção. Observe o movimento deste quinto amortecedor. Agora vamos conhecer esta caixa de direção. Esta peça é a coluna da direção e na outra extremidade está o volante. No interior da caixa temos um parafuso sem fim que está alinhado com a coluna. E o setor está ligado ao parafuso sem fim. A cassação entre ambos elementos pode ser ajustada através de um parafuso de regulagem e da contraporca. Também devemos revisar, dentro do sistema de direção, o ponto de união da roda com as hastes de comprida e de curta. Aqui podemos observar que a folga entre os componentes é muito grande, e isso, com certeza, vai provocar barulhos e trancos no volante da direção. Bom, aqui temos uma caixa de direção muito semelhante à que estava instalada no carro. Esta coluna é a coluna da direção. E este ponto com 3 orifícios permite fixar a caixa ao chassi do carro. Neste eixo estriado vai instalado o braço Pitman que move a haste curta. A seguir vamos desmontar a caixa de direção para poder revisar todos os componentes e peças desta caixa. O primeiro passo que deve ser feito é afrouxar a contraporca para depois afrouxar o parafuso do regulador. A seguir vamos afrouxar e retirar os 4 parafusos que fixam a tampa da caixa de direção. Retiramos a tampa. Recomendamos apertar o parafuso de regulagem antes de retirar a tampa. Aí sim, retiramos a tampa. Retiramos a tampa. Este parafuso está ligado ao interior do mecanismo da caixa. O regulador tem uma espécie de porca que se desloca no interior de um trilho que está localizado no próprio suporte do eixo do setor. Isto significa que quando apertamos o parafuso de regulagem, afastamos o setor do parafuso sem fim. E quando afrouxamos o parafuso de regulagem, juntamos o setor com o parafuso sem fim. Como você pode ver, o movimento de giro da coluna, que é feito pelo próprio giro do volante da direção, transmite um movimento angular ao setor. Este movimento se encarrega de girar o setor para ambos lados do eixo da caixa da direção. Esse é o movimento do eixo da caixa da direção que move o braço Pitman. Agora, para retirar o setor do alojamento, devemos posicioná-lo bem no meio deste bocal. Empurramos o eixo, que tem a parte estriada, e retiramos todo o conjunto do setor junto com o eixo do interior da caixa de direção. Aqui temos uma parte do setor e também o eixo com a extremidade estriada. Agora sim, vamos retirar o parafuso sem fim. Para retirar o parafuso sem fim, devemos primeiro retirar esta tampa. Esta tampa tem um dos rolamentos que permitem o giro da coluna ou da barra de direção. A tampa também é a base de uma haste de alinhamento do sem fim. Depois de retirar a tampa, podemos observar que sai a pista externa do rolamento. E agora aparecem os roletes
junto com a gaiola deste rolamento cônico. A pista interna fica no próprio parafuso sem fim. Empurramos toda a coluna da direção para que esse conjunto saia pelo lugar onde estava instalada a tampa. E aqui temos o segundo rolamento cônico do sem fim. Como você pode ver, a usinagem deste parafuso não é cilíndrica. Ela tem um pequeno arco que acompanha o movimento angular do setor. Normalmente, estes sistemas de direção apresentam alguns problemas, como, por exemplo, o desgaste nas superfícies de contato. Esta peça tem uma superfície endurecida para minimizar esses problemas. Se alguma destas superfícies está descascada, a peça deverá ser trocada por uma nova. No caso do sem fim, ele pode ser trocado utilizando uma prensa hidráulica que permite separar o parafuso da barra de direção. Também podemos trocar o sem fim do setor retirando o eixo, que é um passador que está montado sob pressão nestes orifícios. Recomendamos trocar ambas peças ao mesmo tempo. Se algum rolamento está em mau estado, recomendamos trocar todos os rolamentos que estão no interior desta caixa de direção. Um outro problema que pode acontecer nesta caixa é uma excessiva folga entre os dentes dos dois parafusos sem fim, tanto o parafuso do setor como também o parafuso da coluna. Para minimizar essa folga, se instala este regulador. Sua finalidade é ajustar a tolerância entre os dentes destas engrenagens que estão ligadas entre si. Se apertamos o parafuso de regulagem, vamos aproximar o setor ao parafuso sem fim. E se afrouxamos o parafuso de regulagem, afastamos o setor do parafuso sem fim. Resumindo, se apertamos o parafuso, eliminamos a folga, e se afrouxamos o parafuso, aumentamos a folga entre os componentes internos da caixa de direção. Uma outra falha que pode apresentar este sistema é a folga entre as buchas e o eixo do setor. Dentro do orifício que passa o eixo, podemos observar duas buchas. Aqui estão as buchas. Para poder verificar o estado destes dois componentes, recomendamos montar o setor e mover o eixo para poder sentir se existe folga entre ambas peças. Também podemos fazer esta verificação com a caixa de direção instalada no carro. E nesse caso, vamos mover o braço Pitman. Assim, usamos a alavanca do braço Pitman para verificar o estado do eixo e também das suas buchas. Na extremidade da caixa, onde aparece o eixo do setor, se encontra este retentor. Se ele estiver em mau estado, provavelmente vamos ter problemas de vazamento de óleo lubrificante que se encontra no interior desta peça. Geralmente se usa óleo SAE90. Recomendamos trocar este retentor sempre que for desmontada a caixa de direção ou quando for necessário. Temos a caixa de direção totalmente montada. Nesta tampa foi colocada uma junta com a espessura correspondente. Na tampa do regulador também foi colocada uma junta com a espessura correspondente. Não se esqueça que é muito importante que o parafuso sem fim esteja corretamente instalado. Agora, vamos regular a folga entre os dois componentes internos. Para fazer este trabalho, devemos mover a coluna da direção e, ao mesmo tempo, regulamos o parafuso. Devemos fazer isto até conseguir eliminar a folga e deixar a coluna fixa.
Depois de obter este resultado, devemos afrouxar o parafuso de regulagem até que todo o conjunto possa ser movido suavemente, sem trancos internos. E depois de terminar de regular a folga no interior da caixa de direção, devemos colocar e apertar a contraporca. Colocamos a contraporca depois de terminar de regular a folga. E apertamos. Através deste orifício, colocamos óleo no interior da caixa de direção. O nível de óleo é o mesmo orifício, que depois deverá ser fechado com o bujão correspondente. Aqui temos um sistema de direção que está composto por um pinhão e por uma cremalheira. Este conjunto é do tipo servo assistido. Também podemos observar que em ambas extremidades da cremalheira estão as hastes que unem o conjunto de direção com os conjuntos das rodas dianteiras. Os dentes retos da cremalheira estão unidos a um pinhão que está no interior desta caixa. Neste ponto, a coluna ou barra da direção fica unida ao eixo de giro do pinhão através de estrias. E na outra extremidade da cremalheira, o sistema de união é o mesmo. Observe. Também podemos ver que no meio destes dois componentes, ou seja, entre a cremalheira e esta última haste, se encontra um cilindro comprido. Ele é o atuador hidráulico do sistema de direção. Com ele é acionado o sistema ou o conjunto do tipo servo assistido. Estes dois tubos rígidos que temos aqui unem estes dois orifícios do alojamento do pinhão com os correspondentes orifícios do cilindro atuador. Através dos dois orifícios pequenos sai fluido hidráulico para as câmaras e por um dos orifícios maiores entra fluido hidráulico sob pressão e o outro é o retorno. Bom, já retiramos os parafusos que unem a caixa do pinhão com o alojamento da cremalheira. E aqui está o pinhão que casa com os dentes da cremalheira. Nesse ponto, vai instalada a coluna da direção. Este é o pinhão e nesse orifício podemos observar os dentes retos da cremalheira. Estes dentes retos sempre estão encostados no pinhão devido à pressão de uma mola. Essa mola se encontra no interior deste alojamento. Se retiramos o bujão, vamos poder ver a mola. Agora retiramos a mola. Na extremidade oposta desta mola, temos um pequeno pistão feito de teflon e que está em constante atrito com a parte cilíndrica e lisa da cremalheira. Este pistão de teflon também pode ser retirado do seu alojamento. E também podemos desligar esta haste da extremidade da cremalheira. Aqui temos o conjunto completamente desmontado. Este é o alojamento da bomba com pinhão. E aqui temos o mecanismo que mantém a cremalheira encostada contra o pinhão. E estas são as hastes que ligam o mecanismo de direção com as duas rodas dianteiras. E agora vamos desmontar o cilindro atuador do servo. E primeiro devemos retirar este retentor. E logo depois
devemos retirar a trava elástica. Para poder retirá-la, vamos usar um alicate de ponta. Debaixo dessa trava temos uma bucha que impede o vazamento do fluido hidráulico que está no interior do cilindro atuador. Depois de retirar a trava, vai ficar bem fácil retirar a bucha. Esta peça realmente é um retentor. Sua finalidade é evitar que o líquido que se encontra no interior deste cilindro saia pela folga que existe entre a cremalheira e o retentor, e também entre a parede interna do cilindro e o retentor do cilindro. Esta bucha tem ambas paredes circulares, um O-ring, para funcionar como retentor. Agora sim, podemos retirar a cremalheira. Uma das extremidades da cremalheira está formada por dentes retos. É neste local que é feita a união pinhão-cremalheira. Na própria haste, uma parte da cremalheira funciona como pistão. Sua finalidade é dividir o interior do cilindro atuador em duas câmaras. Se estes dois componentes, pinhão e cremalheira, estão com problemas, devemos trocá-los. Ou seja, que devemos trocar todo o conjunto. Um outro problema pode ser uma excessiva folga entre as buchas e a cremalheira. Nesse caso, a simples troca das buchas solucionaria o problema. Se a maioria dos componentes da direção servo-assistida estão em mau estado, provavelmente tenhamos que trocar todo o conjunto. Este cilindro atuador tem duas conexões hidráulicas. No meio desta peça fica este pequeno pistão que divide o interior do cilindro em duas câmaras hidráulicas. Nas extremidades abertas do cilindro se colocam buchas que trabalham como retentores. Na extremidade que fica perto do pinhão temos um segundo retentor. Este sistema servo funciona com o fornecimento de fluido hidráulico que é fornecido por um destes orifícios para uma destas conexões. Quando giramos o pinhão neste sentido, ao mesmo tempo fornecemos líquido sob pressão para esta câmara. Isto permite que o pistão seja empurrado lateralmente e reduz o volume da outra câmara, gerando um retorno por um outro orifício. Se giramos o volante no sentido contrário, o líquido sob pressão vai entrar por este orifício e vai mover o pistão no sentido contrário. Por isso, este sistema de direção é conhecido como servo-assistido, porque ele reduz a força que o motorista deve fazer quando gira o volante. Assim, o volante não vai ficar pesado. Retiramos o pinhão e aqui temos o núcleo ou miolo que funciona como um conjunto de válvulas. Cada um destes anéis se comunica com os diferentes orifícios da caixa de válvulas. O orifício central ou do meio recebe a pressão hidráulica desde uma bomba hidráulica que é movida pelo motor. Se não mexemos a direção, o fluido entra por aqui e sai pela parte externa que está ligada ao retorno do sistema. Se mexemos a direção, uma espécie de barra de torção bem fina também se moverá e abrirá alguns destes orifícios e fechará o retorno para que o fluido saia para as câmaras externas e desta maneira vamos poder manobrar o carro com muita facilidade. Toda esta pressão
hidráulica é fornecida por uma bomba que está ligada ao motor do carro. Esta válvula que estamos mostrando foi desmontada completamente. Esta haste central está ligada internamente à extremidade estriada do eixo do pinhão. Essa extremidade estriada do eixo do pinhão gira no interior da válvula seletora. Na extremidade oposta do eixo existe um usinado de forma quadrada que tem uma amplitude determinada por essa fenda que está na extremidade do próprio pinhão. Toda vez que é girado o volante, este eixo vai se afastar dos orifícios da válvula seletora. Esse movimento determina que o orifício central fique na frente de um dos orifícios superior ou inferior. E assim, o fluido hidráulico sai sob pressão para um dos tubos rígidos. Ao mesmo tempo, o movimento do pistão do cilindro atuador gera um retorno que está ligado pelo outro orifício com o retorno comum. Agora, podemos ver a desmontagem completa deste sistema de direção tipo pinhão cremalheira, com assistência hidráulica. É bom fazer uma diferença entre este sistema e uma direção hidráulica. A direção hidráulica é utilizada em carros de luxo, assim como veículos de carga pesada, tais como ônibus, caminhões, etc. Se o motor de um desses veículos for desligado, a direção vai deixar de funcionar. No caso de uma direção servo-assistida, se o motor for desligado, vamos poder manobrar o carro, porém com um maior esforço.